Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. E não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudade@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a revelação e a morte. Querido amigo Eli Correia, meu nome é Jaqueline. Hoje eu tenho 46 anos e gostaria também de contar um pouco da minha história aqui no canal da saudade, no canal YouTube. Como toda garota da minha idade, na época com apenas 16 anos, eu adorava me divertir, sair com minhas amigas, ir a festas, baladas. Porém, eu sou filha única e meu pai Adonias, um alagoano severo e rígido com a minha educação, sempre foi um homem muito ciumento. E ele dizia que para eu poder namorar algum rapaz, só quando fosse maior de idade e tivesse a minha vida própria. Pois enquanto eu vivesse com ele, debaixo do teto da casa dele, rapaz nenhum poderia se aproximar de mim. Ou então que se aproximasse, mas era namoro sério, namoro para casamento. Para eu poder sair com as minhas amigas, só com muita insistência de minha mãe, que interferia por mim. Mas mesmo assim, os meus horários eram controlados. Meu pai queria sempre saber onde eu ia, com quem eu ia e qual era a hora de voltar para casa, porque no horário marcado, lá estava ele me esperando. E esse controle todo do meu pai sobre a minha vida me entristecia, me causava certa dificuldade em relação às minhas amigas e também aos meus ficantes, vamos dizer assim, as minhas paqueras. Eu chegava a ficar com alguns garotos, só que não passava daquilo. Eu jamais pensava na possibilidade de ter um namorinho mais assim, sabe, com alguém. Pois se meu pai sonhasse com aquilo, eu não sei nem o que ele seria capaz de fazer. Morávamos em Jaú e foi justamente em uma dessas festas que por milagre meu pai havia me deixado ir, que eu conheci Donizete, um menino bonito e muito legal. Naquela festa, acabamos nos beijando. E não só uma vez, várias vezes. Engraçado, eu já havia ficado com alguns outros garotos às escondidas. Mas este beijo, ou esses beijos de Donizete, teve um sabor diferente. Eu senti que algo havia nascido em meu coração. Era uma coisa que eu jamais havia sentido antes, jamais. E quando chegou a hora de ir embora, quando chegou a hora de nos despedirmos, Donizete anotou o seu celular em um pequeno pedaço de guardanapo e pediu que eu ligasse para ele assim que eu pudesse. E quando ele pediu o meu telefone, o meu celular, eu disse que não poderia dar, pois o meu pai era um homem muito bravo e se ele ouvisse meu celular tocando, com certeza ele iria querer saber quem era. Fui embora daquela festa completamente encantada com Donizete. E na verdade, eu já estava pensando como eu faria para ligar para ele sem que meu pai descobrisse. O único jeito de ligar para Donizete sem que meu pai descobrisse era através de alguma amiga, que ela viesse em casa, ou eu, com muito custo, meu pai permitisse que eu fosse na casa dessa amiga, só assim para a gente poder conversar. E ali eu ficava conversando com o Donizete, para falar a verdade, horas. E foi dessa maneira, conversando com telefones de amigas, que acabamos nos conhecendo melhor. E foi também que começamos a namorar. Sim, em uma de nossas conversas por telefone,
o Donizete me pediu em namoro e eu aceitei. Mas o nosso namoro era muito complicado. Para eu ver o Donizete somente no horário de saída do colégio, quando ele vinha ao meu encontro. Mas mesmo assim, a gente ficava pouco tempo juntos, pois eu morria de medo que alguém me visse com ele e contasse para o meu pai. Ou até mesmo que o meu próprio pai algum dia resolvesse ir lá na escola e me pegasse junto com o Donizete. E nós dois cada vez mais apaixonados. E então, quando eu completei 17 anos, já cansada de ficar escondendo esse meu namoro, resolvi contar para o meu pai sobre Donizete. Só que antes de contar para ele, eu contei para minha mãe, que ficou surpresa, pois ela não havia desconfiado de nada e me aconselhou que o melhor a fazer era continuar com meu namoro às escondidas, até pelo menos eu completar 18 anos, pois aí eu seria maior de idade e poderia tomar as minhas decisões. Mas eu não queria esperar mais nada. Eu não aguentava mais ficar namorando às escondidas. E naquele dia, assim que meu pai chegou em casa, eu resolvi ter uma conversa com ele. Só que eu jamais esperava que meu pai fosse ter uma reação tão violenta como ele teve. Quando eu comecei a falar que eu havia conhecido um rapaz muito legal, muito responsável, que inclusive estávamos namorando e ele queria me assumir como namorado oficialmente com ele, o rapaz que trabalhava, meu pai já foi logo cortando o assunto, dizendo que se era para falar de homem, se é para falar de namoro, é melhor que você cale a boca. É melhor que você cale a boca. Ele nem quis ouvir mais e já saiu andando, subiu para o seu quarto me deixando falando sozinha. Eu fiquei completamente revoltada com aquilo. Ele sequer me ouviu e muito irritada com aquilo eu subi atrás do meu pai, pois ele precisava pelo menos ouvir o que eu tinha a dizer. Minha mãe já estava em desespero. Ela tentou me segurar, não queria que eu fosse atrás do meu pai para falar para ele o que estava acontecendo. Ele tinha que me ouvir, ele tem que me escutar, mãe. Mas não teve jeito, ela tentou me segurar, mas eu subi assim mesmo e fui continuar a minha conversa com ele no quarto dele. Eu não era mais aquela garotinha que ele pensava que eu era. Eu não era mais aquela menininha de 14, 15 anos. Eu já tinha 17 anos. Já estava pronta para inteirar os 18. Era muito responsável, tirava ótimas notas. Por que eu não tinha o direito de ter um namorado? Entrei atrás do meu pai em seu quarto e disse que ele tinha que pelo menos me ouvir. Ouvir o que eu tenho a dizer, pai. E então ele já gritou: se você está pensando que vai namorar com alguém, vai tirando o cavalinho da chuva. Você só vai namorar alguém quando você for maior de idade e não estiver mais morando debaixo desse teto. Aí você faz o que você quiser da sua vida, mas enquanto você estiver aqui, debaixo desse teto e ainda menor de idade, não vai namorar mesmo. É estudar e tirar nota 10. É isso que você tem a obrigação de fazer. Meu sangue, que estava fervendo, e irritada, eu respondi: eu não estou pensando em namorar ninguém, pai. Eu só quero avisar que eu já estou namorando e já faz um ano. Queira o senhor ou não, eu estou namorando. Eu estou com uma pessoa que se chama inclusive Donizete. Imaginem vocês uma pessoa possuída por um ódio demoníaco. Imaginem vocês um pai que sempre foi muito rígido com sua filha única, que no caso sou eu. Uma filha que, olha, nunca ergueu a voz e agora ele estava sendo desafiado. Aquela filha que sempre o obedeceu, aquela filha que sempre baixou a cabeça, estava agora enfrentando. Meu pai ficou tão furioso, sabendo que eu já estava namorando escondido e já há um ano, que ele não pensou duas vezes. Partiu para cima de mim feito um tanque de guerra. Meu pai me segurou com as duas mãos pelo pescoço, assim, olha, quando você pega no pescoço de uma pessoa, e começou a chacoalhar e apertar com toda a força que tinha. E aquilo me deixou assim com tanto ódio, com tanta raiva.
ele apertando meu pescoço, chacoalhando. Eu não me conformava com aquela atitude violenta do meu pai. E conforme ele ia apertando, eu falava: e quer saber mais? E quer saber mais? Eu e ele já transamos aqui dentro de casa. Quando o senhor e mamãe não estavam, nós já transamos. Nós já transamos. E quando eu disse isso, nós já transamos, meu pai me empurrou com toda a força. Sabe quando a pessoa larga e empurra a outra? Mas assim que ele me empurrou, ele se desequilibrou e foi ao chão. Com aquele empurrão, eu acabei sim rolando escada abaixo. E a partir daquilo, eu não me lembro de mais nada. Ele me empurrou, eu caí, rolei escada abaixo, ele também caiu. Ele também caiu com aquela força, com aquela violência. Acordei em um hospital. Minha mãe estava ali do meu lado, segurando a minha mão. E quando eu a vi, perguntei o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Minha mãe me deixou por um instante e foi até a porta do quarto e chamou pela enfermeira, que logo veio com uma injeção. Era um sedativo, um calmante. E então minha mãe, depois de eu tomar esse sedativo, se sentou ao meu lado e começou a chorar. E começou a dizer o que tinha acontecido, porque eu não me lembrava direito das coisas. Mas com ela falando, eu comecei a relembrar as coisas lentamente. Começaram a vir à minha memória. Sabe quando você começa a lembrar? E me lembrei da discussão que eu tive com meu pai. E me lembrei que eu desafiei o meu pai pela primeira vez. Me lembrei que ele apertou o meu pescoço. Me apertou o pescoço. E eu senti até falta de ar, que eu ia morrer. E então eu perguntei novamente o que havia acontecido, mãe. O que aconteceu? Minha mãe, chorando, me disse: o seu pai morreu. O quê, mãe? Eu tô no hospital, tô acordando. Tomei uma injeção de calmante, um sedativo, para ela poder falar o que tinha acontecido. O seu pai morreu. Depois que o seu pai te empurrou pela escada, ele caiu no chão. Ao cair no chão, bateu com a cabeça, com toda a força, e teve uma parada cardíaca. Foi fulminante. Não houve tempo para socorrê-lo. Eu agora estou totalmente desperta. Eu agora acordei ali naquele hospital. Eu mal conseguia acreditar no que a minha mãe estava falando. Aquilo para mim parecia um completo absurdo. Só que era a mais pura verdade. Meu pai ficou tão nervoso com o que eu havia falado para ele, que simplesmente ele perdeu todo o controle. Me empurrou, eu caí pela escada, ele caiu e o coração sofreu uma parada. Sim, simplesmente o seu coração não resistiu. Parou de bater, parou de funcionar o coração de meu pai. Depois do que eu disse a ele, que além de estar namorando, eu também transava com meu namorado, ele perdeu toda a noção. É claro que com tudo isso, sofri consequências terríveis. Apesar do meu pai não ter sido um pai carinhoso, ter sido muito rígido, muitas vezes injusto, ele era o meu pai. E eu o amava daquele jeito. E daquele jeito que ele era, ele também me amava. Tanto que ele não queria me dividir com ninguém, ele sentia ciúmes de mim. Eu não consegui levar o meu namoro com Donizete adiante. Na verdade, desde então, nunca mais consegui me relacionar com mais ninguém. Me fechei para o amor, me fechei para o mundo.
pois foi justamente por causa disso que acabei causando a morte do meu pai. Sim, embora eu não tenha sido a pessoa que matou o pai, mas acabei causando a morte dele. Talvez se não tivesse tido aquela conversa com ele, talvez se não tivesse desafiado ele hoje, ele poderia estar ainda vivo. Por mais que eu tive acompanhamento de psicólogos, por mais que minha mãe me diga que eu não tive culpa de nada, foi o temperamento dele explosivo, foi o temperamento dele possessivo, mas é inevitável eu me sentir culpada pelo que aconteceu ao meu pai. Hoje eu tenho 46 anos de idade e desde os meus 17 anos nunca mais eu quis e nem quero me envolver com homem algum, pois eu tenho certeza que de onde ele estiver não vai me permitir ser feliz. Tudo pelo que eu lhe causei. Eu carrego isso comigo. Eu trago isso comigo. Eu sou a culpada da morte do meu pai por causa de uma pessoa, de um namoro. E por causa disso, eu nunca mais quis alguém, porque tenho certeza que meu pai não me perdoa. E de onde estiver, ele vai sempre impedir de eu ser feliz. Essa é a minha triste história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! A revelação e a morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.